Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Rivas e estou aqui para apresentar mais um vídeo do canal Sem Viés, o canal de produtividade da sua empresa. Nesse vídeo, nós iremos demonstrar a comparação que existe entre processos controlados e processos capazes, tá? Muitas pessoas confundem aí controle estatístico do processo com capacidade. E eu vou apresentar aqui um exemplo bem prático mostrando a diferença que existe entre os dois. Aqui eu estou com o software Minitab e na coluna 1 nós estamos apresentando os dados obtidos de um processo de uma espessura de uma chapa. E esse processo está variando aqui, né? Cada chapa está sendo fabricada com um tipo de espessura diferenciado. A primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar se nesta coluna os dados provêm de uma distribuição normal. E para isso a gente precisa fazer o sumário gráfico estatístico, que vocês já sabem como fazer. Vem aqui em Stat, Estatística Básica, Sumário Gráfico. E aí eu vou pegar a coluna C1, que é a coluna da espessura, e vou dar um OK. E o Minitab vai me apresentar o gráfico do sumário estatístico. Esse processo ele tem uma média de espessura na fabricação de 99 milímetros, com desvio padrão relativamente alto de 28,8 milímetros. E observem aqui que o valor de P para a normalidade dos dados é de 0,914. O valor de P é relativamente alto, porque os dados estão praticamente centrados e não existe tanta dispersão na curva, embora exista um desvio padrão significativo. Mas a curva em relação à centralização está muito mais ajustada. O segundo passo que nós vamos observar é se o processo está controlado. Controle estatístico do processo é verificar se os dados estão situados a partir da sua média dentro de um intervalo de 3 desvios padrões acima dessa média até e 3 desvios padrões abaixo dessa média até. Então, nós verificamos através aqui desse comando stat, cartas de controle, e vamos gerar um gráfico de controle estatístico para valores individuais. Eu venho aqui em cartas de variáveis para indivíduos e indivíduos. Vou pegar a coluna C1, que é a coluna da espessura, e vou dar OK. Observe que o resultado do gráfico está mostrando que todos os dados que nós temos aqui no processo estão dentro de uma área de variação de causa comum. Essa variação de causa comum significa dizer que a partir dessa média com 3 desvios padrões para cima e 3 desvios padrões para baixo, eu estou tendo uma variação que é esperada, tá? E não estamos ultrapassando as áreas de limite superior de controle, nem tampouco limite inferior de controle. Ou seja, não temos peças que estão sendo fabricadas com espessuras acima de 192,8 milímetros e nem abaixo de 5,3 milímetros, que aí ultrapassaria o limite de controle a partir dos 3 desvios padrões da média, tá? Então, é esperada essa variação de causa comum dentro do processo. Nós chamamos isso aqui de voz do negócio, o VOB, né? Voice of Business. Esta variação do processo é adquirida a partir dos dados que estão sendo capturados da análise das espessuras, tá certo? Então, nós não temos nenhuma variação de causa especial acima dos limites de controle superior e nem abaixo dos limites de controle inferior, tendo todas as variações de causa comuns centradas próximos à média dentro dos 3 desvios padrões. O que eu quero mostrar para você é que esse processo está relativamente controlado, que provém de uma distribuição normal, mas o que nós precisamos analisar é ver se este processo atende à especificação do cliente, ou seja, se ele é capaz de atender o que o cliente necessita. E para isso não são os gráficos de controle que vão mostrar para a gente se está atendendo o cliente ou não. Porque os limites de controle do processo vêm da análise do negócio, né? Colocando-se 3 desvios padrões acima da média e 3 abaixo da média. Já
capacidade diz respeito ao limite de especificação. E o limite de especificação não vem da voz do negócio. O limite de especificação vem da voz do cliente, é o VOC, Voice of Customers. Então, o que nós estamos dizendo é que processo controlado não significa dizer que ele é capaz. Todo processo precisa estar controlado dentro de uma capacidade para atender à especificação do cliente. Então, vamos aqui gerar um gráfico de capacidade do processo para verificar se esses dados atendem à especificação do cliente. Vamos aqui em Stat, Ferramentas da Qualidade, Análise de Capacidade. Nós vamos verificar a análise de capacidade para dados normais, que já sabemos que os dados provêm de uma distribuição normal. Vamos pegar a coluna da espessura, com tamanho de subgrupo 1, porque eu não tenho fragmentação aqui, os dados são aleatórios. E vou colocar a especificação inferior e superior. Então, suponha que o cliente nos disse que a especificação da espessura da chapa deve estar contida dentro de 50 milímetros até 150 milímetros. Isto é a voz do cliente, é o que o cliente necessita. Então, nós precisamos atender à especificação do cliente. Então, colocamos aqui dentro do Minitab os valores de especificação inferior, 50 milímetros, e especificação superior, 150 milímetros. Aqui em opções, nós vamos colocar o alvo centrado em 100 milímetros, ou seja, é a média requisitada na especificação do cliente. Tá? E vamos pedir ao Minitab para que ele faça também a divulgação, né, mostre para a gente o nível sigma desse processo, clicando aqui em Zebent. Podemos também colocar aqui as partes por milhão em defeitos em percentuais, que fica melhor para a gente enxergar. Damos OK e OK. Observe que nós temos um gráfico de capacidade do processo, que está diretamente ligado à especificação que o cliente quer. Né? Gráfico de controle estatístico do processo é voz do negócio. E gráfico de capacidade do processo é voz do cliente, porque a especificação é dita pelo cliente e não pelo negócio. Observe aqui no gráfico de capacidade do processo que o nível sigma dessa espessura da peça está com 1,38, muito abaixo, né, do 6 sigma. E observe também que nós estamos entregando 9,27% de peças com a especificação não atendidas pelo cliente. Esse 9,27% diz respeito na especificação inferior a 5,24%, ou seja, a partir do limite inferior de especificação para a esquerda, entregamos 5,24% de defeitos. E na especificação superior, a partir da especificação superior, estamos entregando 4,03% em defeitos, totalizando 9,27% em defeitos. Ou seja, existem 5,24% em peças abaixo da especificação e 4,03% em peças acima da especificação. Esta região que atende à especificação do cliente entre o limite inferior e o limite superior é chamado de região de tolerância. Enquanto que a região do controle estatístico do processo é chamado de região de variação de causa comum. Em capacidade do processo, esta região que atende o cliente é chamado de tolerância. Então, o processo está controlado, né, dentro dos 3 desvios acima e abaixo de uma média pela voz do negócio, mas ele não está atendendo a capacidade do cliente plenamente. Ele está entregando 9,27% em defeitos de chapas ou acima ou abaixo da especificação do cliente, produzindo um nível sigma de 1,38. Então, o que nós queremos demonstrar com isso é que um processo controlado não significa que ele é capaz. Nós precisamos ter as duas análises para verificar a plena capacidade de atendimento aos requisitos do cliente. Ok, pessoal? Este é o nosso vídeo.
que fala sobre o comparativo de capacidade do processo e controle estatístico do processo, e esperamos que vocês tenham gostado dessa análise comparativa. Se você gostou, vá lá no canal Sem Viés, o canal de produtividade da sua empresa, e curta esse vídeo no YouTube. Façam qualquer comentário que vocês queiram a respeito desse vídeo, e vocês também podem se inscrever no canal Sem Viés, que o canal Sem Viés é o canal de produtividade da sua empresa. Nós iremos postar novos vídeos a respeito de análises de processo e esperamos nos vermos mais uma vez. Um forte abraço para vocês e até mais.